Fala aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Rodrigo Bicudo, profissional de educação física e criador do programa Bora Correr. Eu tô aqui hoje para falar sobre qual é a data ideal de você fazer o seu último longão antes de uma meia maratona ou de uma maratona. Quem mandou essa pergunta para mim foi a Eunice, numa live que eu faço toda semana de perguntas e respostas na minha página do Facebook, mais precisamente toda quinta-feira às 5 horas da tarde. Se você nunca participou de uma live, quiser fazer uma pergunta ao vivo para mim, tá convidado, tá convidada. Toda quinta-feira às 5 da tarde na minha página do Facebook eu fico ali 40 minutos, às vezes fico 1 hora só respondendo perguntas, às vezes, muitas das vezes não dá tempo de eu responder todas as perguntas e às vezes eu pego o tema de uma pergunta que está ali para vir aqui responder e gravar um vídeo quando eu acho que é um tema importante que vai ajudar outras pessoas, que pode te ajudar no seu processo de evolução na corrida, na sua experiência com a corrida de rua e fazer você conseguir atingir as marcas que você gostaria. Para isso que eu paro meu dia aqui, venho gravar esse conteúdo que é para, de verdade, que você consiga colocar em prática e ter uma melhor performance, uma melhor experiência na corrida de rua. Bom, falando diretamente dessa pergunta da Eunice, Rodrigo, quanto tempo antes, ela perguntou, algo do tipo, ou qual a melhor data de eu fazer o meu último longão? Quando eu devo fazer o último longão pensando numa meia maratona? A pergunta da Eunice era sobre meia maratona, mas eu vou extrapolar a resposta e falar também de maratona, porque o conceito é o mesmo, é o conceito de longas distâncias. Então, quando a gente está treinando para uma longa distância, como é o caso da meia maratona ou da maratona, tem um treino da semana que é super importante, chamado carinhosamente por nós corredores de longão. Então, quem nunca ouviu esse termo longão, o que é um longão? Claro que tem gente que vai pensar, não, mas 10 km para mim é um longão, pô, o cara não faz nem 3 km, o cara fizer um dia 10, para ele vai ser um longão. Pode chamar de longão, não tem problema nenhum, não tem nenhum pecado nisso. Mas na prática, a gente usa o termo longão para se referir a um treino mais longo, visando esse aumento de volume de treinos. Por exemplo, uma pessoa que vai sair dos 10 km para os 21 km, então ela vai ter que fazer treinos mais longos, gradualmente, cada vez mais longos, para chegar num volume próximo da distância que ela vai fazer na prova. Para quem vai fazer, por exemplo, uma meia maratona, não precisa necessariamente correr 21 km nos treinos, nem no longão. Você pode ir aumentando os seus treinos longos gradualmente, chegar lá a 10, 12, 14, 16, 18 quilômetros. E aí depois de 18 quilômetros você faz 21 só no dia da prova. É legal fazer isso, porque inclusive você pensa, bom, o dia que eu correr 21 eu vou ganhar uma medalha além de tudo. Mas tem gente que corre 21 nos treinos, não tem tanto problema nisso. Falando de maratona, eu já vou falar qual a data ideal de você fazer o último longo, mas pensando em maratona, falando só para contextualizar a ideia do longão, você não precisa, e eu não sugiro que você faça, na verdade você não deve, na minha humilde opinião, correr 42 km antes de fazer a maratona. Então, nossos treinos longos para maratona, para conseguir completar os 42 km, você faz um volume máximo de 36 km, 35, 36, algumas pessoas vão até 38 às vezes, mas 36 eu acredito por vários testes que eu já fiz em mim e nos meus alunos, 36 é um formato ideal. Alguns treinadores pensam diferentes de mim e tá tudo bem, gente. Tem alguns treinadores que sugerem que você não vá nem a 30. Chega ali perto dos 28, dos 30, dos 32 no máximo. Eu, pessoalmente, gosto de trabalhar até os 36 km. Para te dar condicionamento físico para conseguir completar os 42, para te dar fôlego e para te dar uma coisa super importante na corrida, principalmente numa prova dessa de longa distância, que é confiança. Cara, não tem nada mais importante para um maratonista ou para um meio maratonista ter confiança de que vai conseguir fazer a prova. Isso a gente só consegue nos treinos. Então agora respondendo diretamente a pergunta da Eunice, e eu sei que eu vou falar uma coisa que muita gente não vai concordar, porque não é o óbvio, é diferente do que muita gente já faz, mas o que muita gente já faz? Então vou dar a resposta parcial. Muitos treinadores, e eu não vou dizer que é certo ou errado, é só uma linha de pensamento, muitos treinadores sugerem que você faça o seu último longão 2 semanas antes ou até 3 semanas antes da data da sua prova. Por exemplo, a sua prova vai ser no dia 15
do mês, sei lá, que dia que é dia 15, mas enfim, seja um domingo dia 15. Alguns treinadores sugerem que você faça o seu último longão 2 semanas antes, tipo dia 1º, vai ser o seu último longão. Aí no dia 8 você não faz o longão, e aí no dia 15 você faz a prova, a prova completa, ou 21 km ou 42 km. Qual a ideia por trás desse pensamento de parar 2 semanas antes? Os treinadores chamam esse período, depois do último longão, de polimento, que é quando você vai descansar mais, vai se recuperar mais, vai reduzir o volume de treinos, talvez vai melhorar a sua técnica, talvez vai até incluir alguns treinos de velocidade nessa semana, para fazer seu pace subir, e é uma linha de treinamento que algumas pessoas seguem. Eu, pessoalmente, já fiz isso, não tive bons resultados, e eu fiz de um outro jeito que funcionou muito melhor para mim, é que eu ensino hoje para meus alunos. Eu já vi muitos alunos completarem maratonas e meias maratonas seguindo essa estratégia que eu vou te ensinar agora. Para você, Eunice, que perguntou, e para todo mundo que está assistindo esse vídeo, que é fazer o último longão exatamente 1 semana antes da sua prova-alvo. Calma, eu vou explicar por quê. Pode até parecer contra-intuitivo. Rodrigo, primeira coisa que me perguntam, cara, mas dá tempo de descansar e se recuperar para uma maratona? Você faz 36 km num domingo e vai correr 42 no outro? Sim, exatamente isso. E por que isso funciona? Por que isso dá certo? Porque você não chega em 36 km do dia para a noite. A programação para uma maratona, para uma prova de longa distância, são 16 semanas de treino, são aproximadamente 4 meses, aumentando gradualmente o seu volume de corrida, principalmente no longão, que é 1 vez por semana que você faz. O resto da semana se trabalha regenerativo, outras rodagens, fortalecimento muscular, mas falando especificamente do longão, é 1 vez por semana que você faz, é todo domingo, é no mesmo horário da prova. Lembra do princípio da especificidade? Se a sua prova é no domingo, a largada é 6 horas da manhã, cara, faça o seu longão todo domingo às 6 horas da manhã, para acostumar o seu corpo, acostumar a sua mente, acostumar a sua fisiologia, que aquele dia da semana, aquele horário, você vai correr bastante. Então você vai evoluindo. Você vai partir de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, você vai subindo a sua distância, vai subindo o seu tempo de corrida. Eu gosto de trabalhar com um tempo de corrida, né? Pensando lá na prova-alvo, vou fazer em 4 horas. Então o seu maior longão vai ter 3 horas e meia, por exemplo, tá, gente? E aí você vai evoluindo esse tempo. Quando chegar no último domingo, fez lá 36 km, limite de volume. Durante a semana você vai recuperar, você vai descansar, porque, cara, você estava fazendo isso toda semana. Você aumentava o volume e mantinha na outra, aumentava o volume e mantinha na outra, aumentava o volume e mantinha na outra. É isso que você vai fazer, é a mesma coisa que você treinou. E isso vai te dar confiança. Porque quando eu experimentei as outras estratégias de parar 2 semanas antes, 3 semanas antes, eu penso, cara, eu estava vendo uma progressão, aumentando o volume, vendo que eu conseguia aumentar o volume, e de repente eu não estou naquele volume mais. Eu estou correndo só 20 km, eu tenho que fazer 42. Então na minha cabeça, e cabeça de corredor é uma coisa de louco, né? Mas eu estou falando de experiência teórica e prática, então teórica. O condicionamento vai crescendo. E você chega no ápice no dia da prova. Completar a maratona, conseguir fazer os 42 km. Gente, eu faço isso até hoje. Não é estratégia que eu ensino para quem vai fazer a primeira maratona ou a primeira maratona. Não, eu faço isso até hoje. Já fiz muitas maratonas e funciona. E outro aspecto é motivacional, cara. Você sabe que você está preparado. Você fala, cara, eu tô aumentando. Se hoje eu fiz 36, semana que vem eu faço 42. Ou no caso da meia maratona, se hoje eu fiz 18 quilômetros, semana que vem eu faço 21. E é assim que funciona. Então, respondendo para a Eunice, para todo mundo que está vendo esse vídeo, a data, o dia de fazer o último longão é exatamente 1 semana antes. Por isso você tem que fazer a sua programação de treinos perfeita. Seguir a planilha, arrisca. Confia no processo que o seu professor te passou. Os alunos do Bora Correr já sabem, eu sempre falo isso para eles. Seguem a planilha. Eu, Rodrigo Bicudo, treino exatamente aquela planilha. Exatamente aquele protocolo. A gente só adapta, claro, individualmente para cada aluno, o pace, a velocidade, o nível de condicionamento físico. Isso é uma coisa individual, particular, né? Não é todo mundo que faz o mesmo treino sempre, porque cada pessoa é diferente. Mas o formato do treino, a estrutura do treino não tem por que mudar. É trabalhar longa distância, trabalhar volume. E aí a estratégia que eu uso, respondendo então a Eunice, na prática faça o seu último longão
uma semana antes da prova, você vai estar apta fisiologicamente. Claro que durante aquela semana que antecede é interessante descansar, mas então, como é que eu vou treinar na prática? Vamos falar a real? Fiz o meu longão domingo, 36 km. Na segunda-feira faço um regenerativo, mais ou menos 5, 6 km, que faz parte de toda semana. Eu fiz isso 16 semanas, não é do dia para noite. Eu faço regenerativo. Na terça-feira faço fortalecimento muscular. Minha musculação, a prova é domingo, então segunda regenerativo, terça fortalecimento muscular. Quarta-feira faço uma rodagem de 10 km moderada, 1 hora de corrida mais ou menos. Vai depender do seu pace, para algumas pessoas vai ser 10, para outras pessoas pode ser 12 km. Enfim, uma rodagem de mais ou menos 1 hora em ritmo confortável, tá? Na quinta faz uma musculação mais leve, talvez em vez de fazer 3 séries que você fazia, você faz só 2 séries, leve mesmo, só para se manter movimentando, só para se mexer, só para não perder muito condicionamento físico. Na sexta e no sábado é off total, descanso total e absoluto. E aí no domingo você vai e faz a prova. Essa é a estratégia que eu uso na prática e que eu sugiro que você faça. Ou seja, a última semana é mais para recuperar, é mais para descansar. Pô, Rodrigo, eu vou descansar, vou correr 10 km na quarta-feira? Cara, por isso que eu tô falando que é um treino para maratona ou para meia maratona. Não é para quem tá começando agora. Para quem tá treinando nesse volume todo, correr 10 km, cara, não é mais segredo, não é mais difícil. É um treino confortável de fazer. E é para fazer uma velocidade tranquila, por exemplo, na quarta-feira. E aí vai correr só domingo. E aí dá tempo de recuperar. Então, essa é a estratégia que eu uso. Faça o último longão na última semana antes da prova. Ou se você estiver muito cansado, cara, não estou mais afim, faz 2 semanas antes, tá tudo bem. Vai funcionar também. Mas eu acho que a gente chega mais motivado, mais confiante, quando a gente vai crescendo gradualmente o volume e chega no pico no dia da prova, no ápice. O melhor momento que você está é no dia da prova, e eu gosto de ir crescendo, e eu não gosto de dar essa caída para crescer de novo. Eu gosto de ir crescendo, crescendo, crescendo e chegar lá. Mas é a minha opinião, é assim que funciona para mim e para muitos alunos que eu já orientei. Se você quiser, você pode experimentar. Bom, se você gostou desse vídeo, pode deixar um curtir nesse vídeo, pode compartilhar com seus amigos, e eu te vejo no próximo vídeo. Um abração, ótimos treinos e bora correr. Tchau, tchau.